Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam nos nossos corações nessa noite. Amém? Amém. Cristo ressuscitou. Este é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos levantar e vamos fazer o responso em nome de Jesus. Amém? Todos estão com o boletim ou não? Cristo ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez. Senhor, te agradecemos, Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos conduzido, cuidado de nós. Ó Deus, te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada família aqui reunida. Hoje estamos aqui reunidos, ó Deus, em adoração ao Teu nome, pelo Teu ato, pelo que Tu fez por nós. Morte de cruz e morte de salvação para cada um de nós, ó Deus. Somos alegres, porque o Senhor nos escolheu para Te servir e Te honrar. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se estenda sobre a
Irmãos, vamos todos abrir a palavra no Salmo 118. Vai ser uma leitura responsiva. Amém? Eu leio um versículo e os irmãos respondem. Amém? Salmo 118, versículos 1 e 2, e depois do 14 ao 24. Amém? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga ao povo de Israel, a sua benignidade dura para sempre. Agora 14 a 24. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Na saída dos justos, há jubiloso cântico de glória. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me ouviste e te tornaste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a principal pedra angular. Foi o Senhor que fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Podemos sentar, irmãos. Momento de confissão, momento para nós nos concentrarmos em Deus. Vamos fazer aí 1 minuto de silêncio. Após esse 1 minuto de silêncio, eu peço que o nosso irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo, faça essa oração de confissão. Amém? Querido Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua casa nessa noite, diante do Teu altar, Pai, prostrado diante de Ti, ó Deus, para Te pedir perdão, Deus. Perdão por tudo aquilo, ó Pai, que tem atrapalhado a nossa caminhada cristã. Pai Santo e Eterno Deus, nos ensina, ó Pai, a cada vez mais estarmos puros e santos na Tua presença, ó Deus. Sabemos, ó Pai, no mundo que vivemos, o quão é difícil, ó Pai, estarmos sempre rompendo em fé, ó Pai. Por isso pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, as nossas mazelas, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado a nossa caminhada cristã. Ensina-nos, ó Deus, a amarmos cada vez mais o nosso próximo, sempre, ó Deus, estarmos prontos, Senhor, para Te servir, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, de uma maneira muito especial, cada momento, ó Pai, que vier algo para desviar o foco de Te servir, pecar contra Ti, ó Deus, nos ensina, ó Pai, que não devemos fazer isso. Pedimos que o poder do Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos conduzindo, nos guiando e nos ensinando, ó Pai, para que verdadeiramente, ó Pai, possamos nos tornar cada vez mais cristãos rigorosos, ó Pai, cristãos que obedecem a Ti, ó Deus. Tem misericórdia do Teu povo, ó Pai. Esse é o nosso pedido nessa noite, em nome de Cristo Jesus, é que nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. A palavra nos orienta
perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em arrependimento e fé, receber, irmãos e irmãs, a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para nos dar a vida e vida com abundância. Em nome de Jesus, somos perdoados. Amém? Momento de adorarmos a Deus com o nosso grupo Sônia da Glória. Para a cruz eu vou.
Jesus esteja com cada coração aqui nesta noite. Uma noite tão especial, tão gratificante de alegria, né? Hoje não tem choro, hoje nós temos motivos de alegria, motivos para sorrir, motivos para agradecer. E a próxima música ela chama Alegria, né? E ela faz um popurrí aí com o hino Sou Feliz. E a alegria veio até nós, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus é a fonte da nossa alegria. Ele deixou o céu para habitar entre nós e nos dar a alegria completa. Porque para nós, a alegria não é simplesmente a presença de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. Para nós, a alegria é uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Jesus. Amém. Vamos louvar a Ele. Não posso te ver
especial, Pai, porque nós lembramos, ó Pai, que o Senhor deu o seu único filho, ó Pai, por amor a nós, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor tem por nós, ó Pai. O seu único filho sofreu ali a dor que era nossa, Senhor, o sofrimento que era o nosso, Pai. E essa morte na cruz foi nos dar a salvação, Senhor. Mas a morte não venceu, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, magnificamos o Teu nome, porque a ressurreição veio, ó Pai, para acabar com todo o mal, ó Pai. E nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, exaltamos e te adoramos por isso, Pai. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. E é em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Nós vamos chamar aqui os aniversariantes do trimestre. A semana passada eu fiz a leitura, né, da lista dos aniversariantes, mas hoje a gente quer orar por você. Se você completou aniversário em janeiro, fevereiro ou março, por favor, venha aqui à frente para orarmos com você e por você. Quem fez janeiro, fevereiro e março? Muito bem. Quem? Lúcia, por favor, que nós não fizemos dezembro. Tem mais alguém em dezembro? Março? 50 anos de casada que os nossos irmãos. Consegue, Lúcia? Não pode se sentar aqui, ó. Nós temos vários outros irmãos e irmãs que comemoraram mais um ano de vida em janeiro, fevereiro e março, e até dezembro, né, que nós não tivemos aqui, não oramos aqui na igreja, mas oramos individualmente. E nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e daqueles que não vieram nesta noite, mas que serão lembrados também com a lembrança que nós preparamos para todos. Nós vamos, quando? Esqueceu de fevereiro? Aqui, ó, agora ainda bem que ele se lembrou a tempo. Deve ficar sem a lembrança, só ano que vem. E nós agradecemos também a Deus, né, pela vida do nosso irmão Correia, nossa irmã Emília, pelo aniversário, né, de casamento, 50 anos, que Deus continue abençoando os nossos irmãos. Nós vamos orar e logo após nós vamos fazer a entrega de uma simples lembrancinha dos 50 anos da nossa igreja para todos vocês e os demais receberão posteriormente. Vamos então agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes nesta noite e nós vamos pedir para que o nosso irmão presbítero Alexandre venha aqui à frente para orarmos agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes. Senhor meu Deus, a Tua presença, ó Pai, este dia maravilhoso, dia, ó Pai, da ressurreição de Cristo. Mas também, ó Pai, um dia em que estamos agradecendo a Ti, ó Pai, pelos aniversariantes do mês de janeiro, fevereiro, março e uns remanescentes de dezembro. Que o Senhor também abençoe, ó Pai, nosso irmão Correia e a sua esposa com esses 50 anos de casamento. Ó Senhor, derrama bênçãos, ó Pai, sobre cada vida aqui, Senhor. Que eles tenham a oportunidade, ó Pai, de comemorar muitos e muitos anos de vida na Tua presença, Senhor. Ó Pai, como é gratificante
ter os irmãos felizes e contentes na tua presença. Ó Senhor Jesus Cristo, ser com cada lar representado desses irmãos. Cura, ó Pai, e faça, ó Pai, uma obra maravilhosa na tua igreja. Senhor Jesus, cuide de cada irmão, Senhor. Que o Senhor os abençoe, os guarde de todo, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Eu vou chamar aqui o Joaquim, pode vir, Joaquim? Para entregar aqui a lembrança para o aniversariante, pode? Então, por favor, em nome de toda a igreja, acho que está a Juliana, será que dá uma para cada um, né, Juliana? Se não tiver aqui, mas a gente ainda tem, mas para que todos possam receber essa lembrança da igreja pelo aniversário. Seu correio, precisa escrever um bilhetinho para a dona Emília. Receba, senhora. Não, ela escreve com o senhor com a dela, com a caneta dela. É. A minha também, né? Eu também sou aniversariante, né? É. Obrigada, viu, Joaquim? Muito obrigada, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe e continuem firmes trabalhando pela causa do nosso mestre. E quando olhamos dentro aí do túmulo, nós vemos um lugar vazio, porque Jesus não está mais morto, Ele está agora em nossa vida, em nosso coração. Então vamos dar a oportunidade para as crianças. Majestade pra nos atrair.
crianças, os jovens, se apresentando diante de Deus, para que a luz brilhe, a luz do Senhor Jesus brilhe. E muitas vezes nós adultos ficamos tão preocupados com tudo que precisamos dar conta na nossa vida, e nós nos esquecemos que muitas vezes que tentamos é apagar a luz de Jesus. E nós não vamos conseguir, porque a luz do Senhor ninguém pode apagar, mas nós podemos negar essa luz. Nós podemos nos afastar da luz, mas temos a certeza de que quando Deus usa as crianças, os adolescentes, os jovens, para nos mostrar o quanto que nós muitas vezes deixamos dessa luz brilhar em nós, o nosso coração enche de alegria. Quem fala conosco é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. E nós vamos ter uma oração por iluminação, para que o Santo Espírito de Deus esteja falando aos nossos corações o que Ele mesmo já preparou para nos transmitir nesta noite. Nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, pedindo a presença do Espírito de Deus esclarecendo as nossas mentes. E eu gostaria de pedir para Mariana. Mariana, pode orar para a gente? Aguarde ao microfone que está chegando. Ó Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Tua presença, este dia especial, Pai. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações para meditar, ó Pai, na Tua palavra. E que não possamos sair daqui igual como entramos, Senhor. Possamos sair diferentes. Que a Sua mensagem, a Tua palavra, faça diferença em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a nossa meditação desta noite, vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Lucas 24, do 44 ao 49. Todos encontraram? Acho que o amém está muito fraco, ainda não encontraram ainda. Lucas 24, do 44 ao 49. Nos diz a palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavra do Senhor. O domingo da ressurreição, quando lembramos, quando trazemos à nossa memória este ato de Deus em Jesus, nos traz muita alegria. Porque, como já falamos aqui, como as crianças cantaram e apresentaram, Cristo morreu, mas Cristo não ficou naquela cruz. Cristo venceu a morte. E Ele venceu a morte para que nós pudéssemos vencer a morte. Ele venceu a morte para que nós não ficássemos totalmente distantes de Deus. Ele venceu a morte para que nós pudéssemos nos reaproximarmos de Deus. Se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos, para que nós também pudéssemos ter a vida
e ter a vida eterna. Os textos que precedem este que nós lemos são os textos que falam da morte de Jesus, de todo o sofrimento dele, da morte e também da ressurreição. Quando as mulheres foram ao sepulcro e chegando lá no sepulcro, se depararam com uma situação muito constrangedora, no sentido de que esperavam algo e encontraram outro. Constrangedora inicialmente, porque depois foi uma alegria, quando Jesus disse que elas não precisavam ter medo, porque ele estava vivo. Posteriormente, ele vai ao encontro dos seus discípulos, e nós conhecemos a história que alguns discípulos ficaram até espantados, muito embora Jesus havia dito que ressuscitaria no terceiro dia. Assim, quando nós lemos este trecho da palavra de Deus, mais propriamente do Evangelho de Lucas, nós percebemos que o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, que o encontro de Jesus com os seus discípulos foi para mostrar aos seus discípulos que tudo que ele havia pregado, que o que os profetas falaram, o que a lei apresentava, o que os salmos traziam, era aquele momento o cumprimento. A ressurreição era o cumprimento da obra ou da promessa que Deus havia feito ao seu povo. Deus enviou Cristo Jesus para salvar a humanidade. Esse texto nós encontramos algumas lições para nós. Em primeiro lugar, Jesus abre o entendimento. Quantas vezes nós pensamos que entendemos tudo? Já li a Bíblia várias vezes, conheço tudo que está na Bíblia, e eu já não preciso aprender mais nada. Afinal de contas, quantas vezes eu já li a Bíblia, que eu já li o texto da ressurreição, que eu já li os evangelhos, eu já não preciso mais conhecer aquilo que Deus quer da minha vida, porque eu já conheci tudo. E que tudo que nós conhecemos, os discípulos estiveram caminhando com Jesus durante 3 anos e não conseguiram entender que o que Jesus estava fazendo por eles era algo que Deus havia já proposto. Ele se esvaziou de si mesmo para que nós pudéssemos ter a alegria da salvação. Falou durante 3 anos com seus discípulos, caminhou com eles, mostrou os milagres, esteve ao lado deles, e eles não entenderam. Porque quando Jesus foi crucificado, o que eles fizeram? Fugiram. Fugiram, se esconderam, ficaram com medo do que pudesse acontecer com eles. 3 anos junto com o Mestre, e ainda não haviam entendido o que Deus estava fazendo na história da humanidade. Não era só para eles, mas era para todos, inclusive para nós. E para aqueles que virão depois de nós, se Cristo não voltar antes. E diz o texto que abriu o entendimento. Isso muitas vezes nós não prestamos muita atenção. Por quê? Assim como os discípulos estavam com o coração, os corações surpresos, atemorizados, estavam conturbados, com dúvidas no coração. E quando o nosso coração está assim, nós não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus para nós. Quando o nosso coração está triste, quando o nosso coração está com medo, quando o nosso coração está conturbado com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vive, quando o nosso coração está cheio de dúvidas, será que é isso mesmo? Para que eu preciso disso? Para que eu preciso dessa mensagem para a minha vida? Quando o nosso coração está assim, somente a presença de Cristo Jesus pode trazer entendimento para nós. Somente Cristo Jesus, como trouxe para os discípulos o entendimento para compreender as Escrituras.
não basta ler. Nós precisamos compreender, nós precisamos nos debruçar, nós precisamos abrir nosso coração para que a palavra de Deus, ela seja mais do que as letras, para que a palavra de Deus seja uma realidade em nossa vida. Mas será que nós temos tempo para isso? Nossa vida é tão conturbada, nossa vida é tão cheia de desafios. Nós temos tempo para entender o que nos diz as Escrituras? Nós temos tempo para compreender o que Deus quer da nossa vida? Nós estamos à disposição para que aquilo que Deus fala conosco faça sentido para nós? O texto que lemos nos diz que Jesus falou aos seus discípulos, aqueles que em tese sabiam tudo que Jesus iria fazer, mas que no coração não estavam compreendendo a morte do Senhor Jesus, o sentido daquela morte. E eles ficaram com medo, e eles se agruparam longe daquela cruz, e eles ficaram com receio da perseguição, e eles não estavam com o entendimento pronto para compreender as Escrituras, aquilo que já havia sido prometido, aquilo que já estava escrito, aquilo que eles ouviram e viram durante o ministério de Jesus. O que aconteceu foi que, ao abrir os olhos, o entendimento, Jesus mostrou que estava escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Estava escrito, mas precisava o coração estar preparado para a compreensão e para o entendimento. O que estava escrito não bastava ser lido, o que estava escrito precisava ser vivido, buscado. Um segundo momento que nós encontramos aqui neste texto é que o entendimento para compreender as Escrituras leva a algo diferente na vida. Quando compreendemos e entendemos as Escrituras, a nossa vida não pode ser mais a mesma. Há uma mudança em nossa vida, porque quando Cristo fala conosco, Ele fala para enfatizar qual era a sua missão e o que nós precisamos fazer. Nos diz o texto que Cristo iria padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Aqui o texto não diz, olha, vocês vão entender que quando vocês me aceitarem, a vida será uma maravilha. Quando vocês entenderem as Escrituras, vocês serão superiores aos outros. Quando vocês conhecerem as Escrituras, deverão pregar que esse Jesus é um Jesus que dá tudo o que vocês pedirem. Quando vocês compreenderem as Escrituras, vocês vão pensar na glória de Deus. Tudo isso, ou a glória de Deus, faz parte do que devemos entender das Escrituras. Mas antes de Cristo ser glorificado, Ele sofreu. Antes de Cristo ser glorificado, Ele fez milagres, Ele cuidou dos necessitados, Ele esteve ao lado dos que precisam de Deus. Ele esteve ao nosso lado, porque nós somos pecadores que olhamos só para nós. Aquilo que eu quero, o que me satisfaz, como que eu recebo de Deus e agradeço a Deus, mas eu não quero saber com o que o meu irmão está precisando. Eu não quero saber se aquele outro que não tem Cristo, o problema é dele. Quando ele morrer, ele vai ter que se acertar com Deus. Mas Deus nos mostra em seu Filho que nós fomos chamados para pregar, para proclamar e não qualquer coisa. Não é proclamar que agora nós vamos receber muitos likes, muitas pessoas vão nos seguir. Nós somos chamados para pregar arrependimento para a remissão de pecados, mas essa
notícia não atrai ninguém. Essa notícia, se vocês estiverem nas redes sociais e colocarem que Jesus veio e aquele que se arrepende e tem um pecado perdoado, não se preocupe. Que talvez algum irmão vai dar lá vai curtir, porque vai às vezes pensar assim, nossa, não tinha o que fazer, ficou colocando isso aqui na rede social. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus é enfática e Jesus enfatiza isso, que a missão de Deus, que foi permitir que Jesus morresse e ressuscitasse, os seus discípulos deveriam estar prontos para pregar, e pregar arrependimento para a remissão de pecados. Depois de 2000 anos parece que é uma mensagem que não tem mais sentido. Depois de 2000 anos parece que as pessoas não querem mais entender o que a palavra, o que as escrituras nos colocam. E nós ficamos pensando, o que é que vamos pregar para alegrar as pessoas? O que vamos pregar? E eu sei que essa é algo que ocorre com todos os pregadores, com todas as pessoas que falam de Cristo Jesus. O que eu vou pregar para chamar atenção? Se eu não consigo chamar atenção, eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Na igreja. O que eu posso fazer? Acho que eu vou pintar a parede. Quem sabe o povo entra na igreja e vê uma parede mais escura, né? Uma parede assim mais intimista. Quem sabe o povo vai entender que pregar arrependimento para a remissão de pecados. Ou então vou convidar aqui grupos maravilhosos para que cantem. Ou então vou dizer ou chamar irmãos que façam orações maravilhosas. Não tem nada disso aqui. O que tem aqui é o que nós precisamos fazer. Em nome de Jesus, pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Mas esse discurso ninguém quer ouvir. Mas os discípulos também não quiseram ouvir de Jesus. Eles precisaram que Jesus, antes de voltar aos céus, dissesse a eles: vocês têm uma missão. E dessa missão vocês não podem se desviar. Porque se vocês se desviarem dessa missão, vocês não vão ser minhas testemunhas. E o texto nos diz que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois testemunhas destas coisas. Nós não vimos Jesus fisicamente. Nós não tocamos Jesus fisicamente. Aliás, cantamos a respeito disso nessa noite. Mas nós cremos pela fé que Jesus está presente conosco. Nós cremos que Ele faz diferença na nossa vida, que Ele pode fazer diferença nesse mundo que a gente vive. Esse mundo que nos deixa com medo, acuados. Este mundo que deixa e que traz a nós tantas dúvidas. Ele faz diferença. E porque às vezes a gente não crê, a gente entende, não entende na verdade, o que diz as Escrituras. Jesus enfatiza então qual a missão? Ser testemunha e pregar o arrependimento, mesmo que ninguém queira nos ouvir. Não é pelo número de pessoas que vão ouvir, mas é pelo cumprimento, a missão que Deus nos deu, que nós devemos ser firmes como testemunhas do Evangelho de Cristo Jesus. E também Jesus orienta. Diz o texto que Jesus estava falando com seus discípulos e disse a eles: mas vocês não se esqueçam da promessa do Pai e permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus e Ele está sobre nós. E o poder não é nosso poder de convencimento. Nossa, aquele pregador, aquela pregadora fala tão bem, estou convencido. Lendo engano nosso, que discurso nosso vai convencer alguém? Nós falamos em nome de Cristo Jesus e nós cremos porque o poder de Deus está em nós. Porque é o poder de Deus que alcança alguém, porque é o poder de Deus que nos tira às vezes do nosso desânimo, da nossa falta de amor, da nossa falta de compreensão a respeito da nossa responsabilidade no reino de Deus. É o poder de Deus
que estaria com aqueles discípulos de Jesus e que está conosco. Ser revestido do poder de Deus para seguir a missão que Deus nos dá. Mas se nós não cremos no poder, como é que nós vamos ser testemunhas? Se nós não cremos no poder de Deus, como é que a gente vai viver os ensinamentos das Escrituras? Se nós não cremos no poder de Deus, como que nós vamos nos colocar a serviço de Deus? Precisamos de Deus mesmo no nosso tempo? Tem tanta coisa, né, no nosso mundo. Há tantas notícias. Há muitas coisas que são oferecidas para nós que são tão maravilhosas. Mas uma coisa é certa. São coisas boas, às vezes. Interessantes, às vezes. Mas nenhuma preenche o vazio no ser humano. Nenhuma coisa que há no nosso tempo consegue encher o nosso coração da alegria, mesmo em momentos difíceis, mesmo em dúvidas que temos, mesmo em situações que nós não temos controle, porque afinal de contas não temos o controle de nada nessa vida. Nós somos homens e mulheres que precisam ser transformados pelo poder de Deus todos os dias, para enfrentarmos o que está diante de nós, para encher o nosso coração de alegria, para sermos fiéis a Deus, somente o poder de Deus, e para dizermos ao nosso Senhor: obrigada, Senhor, porque o Senhor ressuscitaste para que eu pudesse ter vida. Nesta noite de alegria, nesta noite em que relembramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus e a razão da nossa fé, a razão da nossa caminhada, que nós possamos também ouvir essa palavra de Jesus, que foi deixada aos seus discípulos. E que Deus abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos mostrar e enfatizar qual é a missão que nós recebemos. E que Deus continue nos orientando para permanecermos firmes, para permanecermos incansáveis, porque não é o nosso poder que vence o mal, ou vence o mundo que a gente está, mas é o poder de Deus em nós. Que esse poder se manifeste através de nós, para que outras pessoas também possam entregar as suas vidas para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que Ele nos dê sabedoria para sabermos e termos entendimento, para sabermos o que é que realmente precisamos e como temos deixado de fazer. Porque às vezes a gente sabe, às vezes a gente compreende o que é para fazer, mas nós não temos o quê? Nós não temos a disposição para fazer. Nós não temos aquilo que vem do poder de Deus para realizarmos. E aí nos acomodamos. Está tudo bem, sempre foi assim. Vamos deixar como está para ver como é que fica. E nós passamos. E a vida passa. E os dias passam. E nós perdemos as oportunidades que o Senhor nos dá. Que nós sejamos homens e mulheres de todas as idades, prontos para ouvirmos e compreendermos as Escrituras, para entendermos que a missão é para realizar, porque testemunha tem que estar presente, né? Tem que ir lá, tem que viver, tem que falar e tem que falar do que viu e do que sabe. E para permanecermos firmes, porque já fomos revestidos do poder de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. O poder seduz a humanidade. Seja o poder na família, seja o poder
junto aos amigos, seja o poder do Estado, o poder seduz. Todos nós temos relações de poder. Todos nós vivemos e nos relacionamos com as pessoas. Todos nós temos o poder. Como nós fazemos uso do poder? O poder que temos é um poder das nossas relações humanas. A palavra de Deus não fala desse poder. A palavra de Deus fala do poder de Deus em nós. Porque quando nos humilhamos, quando reconhecemos que precisamos de Deus em nossa vida, é o poder dele que está em nós e age através de nós. É simples, é difícil, porque sempre o eu quer prevalecer. Mas precisamos buscar em Deus o que é necessário para que nós possamos diminuir e Cristo seja aquele que brilhe em nossas vidas. Nós cantamos, né? As crianças cantaram, brilha, o que é? Brilha Jesus. Que esse Jesus esteja brilhando em nossa vida, porque é o poder dele que transforma, não é o meu, e de nenhum de nós aqui, e de nenhum ser humano. Muito embora alguns queiram, né? Que esse poder prevaleça, o poder humano. Mas é o poder de Deus. E Jesus, quando estava para ser levado à morte, ele estava numa reunião com seus amigos. E na reunião com seus amigos, ele tinha o poder, ele era o próprio Deus, para dizer: Judas, você não pode participar dessa mesa. Porque você, Judas, vai me trair. Ele disse que ele sabia que o traidor estava à mesa. Mas ele não proibiu. Ele não proibiu Pedro. Ó Pedro, você vai me negar. Então você está proibido de participar dessa refeição. E os outros todos? Porque, por certo, Jesus poderia dizer a cada um ali presente algo que o impedisse de participar da mesa. Mas Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele chama para dizer: esta não é só uma mesa. Esta é a representação da minha comunhão. E onde há arrependimento, há perdão. E onde vocês, meus discípulos, me buscarem, eu os ouvirei e estarei com vocês. E Ele está conosco aqui nesta noite. E o nosso coração não deve estar pensando como é, o que está acontecendo aqui para me agradar. Não tem que ser agradado. Aqui nós estamos para agradar ao Senhor, para adorar ao Senhor. E mesmo que eu não tenha muita, ocorra algo que desvie a minha atenção e eu possa dizer: isso aqui não foi muito bom, não gostei. Não gostei da música, eu não gostei da oração, eu não gostei da mesa, eu não gostei da palavra, eu não gostei. Para Deus não importa se eu gostei ou não gostei. Nós estamos aqui para adorar a nosso Deus. Não é para nos agradar. E a mesa do Senhor foi para agradar a Deus. Adorar ao Senhor, e é por isso que nós estamos aqui. Este é um momento também de adoração. E o túmulo está vazio. Por quê? Onde ele está? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a morada de Deus. Não é este edifício, mas é a nossa vida. E Ele nos chama para participar com Ele. Olha a alegria, né? Vamos pensar na alegria de nos assentarmos à mesa que o Senhor preparou para nós. E quando Ele prepara a mesa, Ele nos diz: vinde, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, os que estão em dúvida, os que estão pensando em trair Jesus, vinde, porque o nosso Senhor é aquele que alivia todas as nossas dores e aquele que nos dá o que? Entendimento para escolhermos caminhos que são caminhos que levam, ou caminho Cristo Jesus que leva a Deus, nosso Pai. Então essa é a mesa da comunhão. Enquanto vamos preparando, vamos convidar os presbíteros presentes para que estejam aqui à frente para juntos distribuirmos
os elementos da ceia do Senhor. Vamos fazer a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que será dado por muitos. E após haver iniciado, Jesus tomou o cálice. Distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, é o cálice da aliança do meu sangue. Tomai, comei e bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Memória, porque trazemos à nossa memória o sacrifício de Cristo por nós, a ressurreição de Cristo Jesus, por amor a nós. E esperança, porque ele voltou aos céus, mas disse que irá voltar, foi preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. E irá voltar para buscar todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Assim vamos participar dos elementos da ceia do Senhor, na certeza de que Ele não está presente nesses elementos, Ele está presente espiritualmente conosco, no nosso coração. E esses elementos reforçam para nós esta presença maravilhosa que está em nosso coração, em nossas vidas. Nós vamos orar também, assim como Cristo fez, agradecendo pelo pão e pelo cálice. Senhor nosso Deus, nós só temos a agradecer, Senhor. Nós só temos a honrar o Teu nome, porque o Senhor nos chamaste para cumprirmos uma missão. O Senhor nos deste entendimento e o Senhor nos desafia a permanecermos firmes, não obstante todas as situações, circunstâncias, permanecermos firmes como testemunhas da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, porque este pão, porque este cálice trazem à nossa memória o Teu sangue derramado naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. E que este momento não seja apenas um ritual na nossa vida, mas seja um momento de transformação, um momento de completo serviço a Ti, Senhor. Um momento de despertamento, um momento de entrega, um momento, Senhor, que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas vidas, para que haja, Senhor, haja a transformação, para testemunharmos da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Fala conosco, Pai, que o nosso eu diminua, para que Cristo seja visto, reconhecido em nossa vida, para que a luz de Jesus brilhe onde nós estivermos e o Teu amor alcance outras vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém.
recebemos os elementos, vamos cantar o hino 260. Thank
Nós vamos nos colocar em pé. E neste momento nós vamos tomar uma atitude. Você deve procurar alguém aqui para compartilhar. Você vai trocar o cálice. Alguém vai te dar o cálice e você vai tomar o cálice da outra pessoa. Para simbolizar este momento de comunhão, de alegria, porque Cristo ressuscitou, está aqui entre nós. Então não fique com o seu familiar, porque nós somos a família da fé. Então vamos procurar alguém e vamos fazer essa troca do cálice antes de participarmos todos juntos. Por favor, pode sair do seu lugar. Todos conseguiram trocar o cálice? Essa troca é uma expressão da nossa comunhão com o nosso Senhor e com o nosso irmão. É um irmão que nós não conhecemos às vezes muito, ou conhecemos muito, mas é alguém que faz parte da família da fé. E nós vamos agradecer a Deus por este momento. Jesus, ao distribuir o pão e o cálice, ele disse que nós deveríamos continuar fazendo, por isso o sacramento, e fazer não por nós mesmos, mas em memória dele. Tomai, comei e bebei dele todos. Fazem isto em memória de mim, disse Jesus. Participemos com alegria. Senhor, mais uma vez nos colocamos em tua presença para agradecer e para pedir que o Senhor nos ajude a proclamarmos a tua boa nova, para dizermos que precisamos sim nos arrepender, que precisamos ter a vida transformada e que precisamos buscar a comunhão contigo e com os teus filhos e filhas, a tua família da fé, para que o mundo veja e creia não em nós, mas em Cristo Jesus. Aumente o nosso amor, aumente, Senhor, a nossa fé. Aumente, Senhor, tudo aquilo que é necessário para testemunharmos da tua graça e do teu amor. E nos perdoe, porque muitas vezes é aquilo que queremos ou como nos colocamos diante de ti que prevalece em nossas vidas. E por isso pedimos que o Senhor nos perdoe, para que sejamos filhos e filhas obedientes e que o teu reino cresça mais e mais para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus, que nos enche o coração do teu shalom, que não é uma paz passageira, que é uma paz verdadeira, porque vem de ti, que é uma alegria verdadeira, porque vem de ti, que é, Senhor, a alegria de estarmos juntos para te adorar. E de adorarmos em todos os tempos, em todo o tempo da nossa vida, aquele que nos criou, aquele que nos salvou e com quem estaremos, Senhor, um dia. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos cumprimentar nosso irmão, nossa irmã. Shalom.
testemunhas no mundo, no tempo que nós estamos vivendo. E nos diz o Evangelho de Mateus, e depois, depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. Que nós também possamos correr e com grande alegria testemunharmos o que Deus faz em nossa vida e o que Ele quer fazer por intermédio de nós. E vamos cantar, encerrando o culto nesta noite, o hino 199. Cantemos. abençoe e nos guarde, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que é a graça maravilhosa de Cristo Jesus ressurreto, que as consolações do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.